Olá, eu me chamo Henrique Martins Ferreira e, com a orientação da professora Letícia Nunes Gonçalves Coelho e com fomento da FAB-DF, desenvolvi um projeto intitulado D, Desenvolvimento de software para análise de dados obtidos por uma balança analítica para caracterização magnética de nanopartículas. As nanopartículas magnéticas têm um grande potencial para aplicações em diversas vertentes tecnológicas, como a biomedicina, atuando no transporte de fármacos, por exemplo, na separação e seleção de moléculas e na ressonância magnética nuclear, atuando como agentes de contraste. Dessa forma, faz-se pertinente caracterizar esses materiais. Dentre as propriedades dos materiais magnéticos se destacam a constante de anisotropia magnética efetiva, a magnetização de saturação, a susceptibilidade magnética, a magnetização remanente e o campo coercivo. Neste projeto, focou-se na determinação da constante de anisotropia magnética efetiva, já que os processos de relaxação que determinam a dinâmica e o comportamento magnético do sistema dependem diretamente dessa propriedade. Existem diferentes métodos para a determinação dessa constante de anisotropia. No entanto, muitos deles exigem a utilização de equipamentos sofisticados, de alto custo, como os magnetômetros de amostra vibrante e os sensores SQUID, que nem sempre estão presentes nos laboratórios. Portanto, faz-se pertinente recorrer a métodos mais baratos para a caracterização das nanopartículas magnéticas. O método utilizado neste projeto foi a utilização de uma balança analítica. Nela se mede a variação da massa aparente de um sistema composto por um ímã e por nanopartículas magnéticas, em função do tempo fazendo uso da força resultante da interação entre a amostra e o campo magnético deste ímã. Assim, ao analisar os dados obtidos pela balança, pode-se utilizar uma versão modificada do modelo de superposição de momentos, que foi desenvolvido por Roy-Chantrel em 1983, para determinar as propriedades magnéticas como a constante de anisotropia magnética efetiva e a magnetização de saturação. Para isso, basta realizar um ajuste dos dados segundo esse modelo, que consiste em um modelo físico-matemático que trata de processos de relaxação magnética, descrevendo a variação do momento magnético em função do tempo. Já a versão modificada desse modelo, usada neste projeto, descreve a variação da massa aparente de uma amostra em função do tempo. A fim de otimizar o método de caracterização magnética utilizando a balança analítica, objetivou-se desenvolver um software capaz de retornar estimativas para a constante de anisotropia magnética efetiva de amostras a partir da análise de dados obtidos pela balança. A linguagem de programação escolhida foi a linguagem Python, que foi estudada por mim desde os fundamentos para a execução deste projeto. O software desenvolvido usa o recurso de ajuste de dados segundo o modelo de superposição de momentos modificado, para determinar a constante de anisotropia. Mas como esse modelo relaciona a massa aparente com parâmetros de amostra através de uma integral dificultando a solução das raízes numericamente, novos métodos de análise foram testados neste projeto. Ao todo, o software é capaz de realizar ajustes a partir de 3 métodos, por mínimos quadrados, pelo método de Monte Carlo e por algoritmo genético, sendo que o primeiro é feito utilizando comandos da biblioteca SciPy e os dois últimos foram desenvolvidos por mim. Os dados experimentais usados para testar os ajustes foram obtidos pela aluna Maria Helena Ramírez Acosta em seu mestrado com o professor Paulo Souza. Ela também cedeu os valores dos parâmetros para alimentar o modelo. Havia também a demanda de determinar a magnetização de saturação do sistema, além da constante anisotropia. No entanto, análises com o algoritmo de Monte Carlo mostraram que há uma forte correlação entre a magnetização de saturação e a constante de anisotropia, como é evidenciado neste gráfico de dispersão, impedindo a determinação dos dois parâmetros simultaneamente. Foi possível fazer os ajustes com todos os algoritmos propostos, sendo que o mais rápido e com resultados mais consistentes foi o método de mínimos quadrados. Para as amostras analisadas, o valor obtido para a constante de anisotropia retornou um Q quadrado menor do que os obtidos por métodos de tentativa por Maria Helena, além de conseguir fazer isso rapidamente. As discrepâncias percentuais entre as melhores estimativas obtidas por Maria Helena e as melhores estimativas obtidas pelo software foram 6% para a amostra AM100, 0,5% para a amostra AM120, 1,2% para a amostra AM150 e 4% para a amostra AM200. Quanto ao funcionamento do software, o mesmo obtém acesso aos dados ao abrir uma planilha do Excel. Os dados podem ser digitados diretamente no software, ou nem podem ser editados. Os valores dos parâmetros devem ser escritos diretamente nas caixas de texto presentes no programa. O usuário pode selecionar quais métodos de ajuste quer realizar, sendo que ao clicar no botão Plotar, o programa retorna o valor obtido para a constante de anisotropia e apresenta a plotagem dos dados e das curvas de ajuste. Finalmente, ao longo da realização do trabalho foram feitos vários vídeos visando incentivar outros alunos a se engajar e aprender a programar na linguagem Python. Os vídeos se encontram no canal do YouTube Bibic Henrique Martins Ferreira e os scripts dos programas tratados se encontram na organização Softwares Bibic Henrique Martins, no GitHub. Seguem as referências. E finalmente deixo os meus agradecimentos à minha orientadora Letícia Nunes, à Maria Helena e ao professor Paulo Souza.